Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Centro de Evangelização, nesta tarde de domingo, você que está nos acompanhando em casa através dos canais da comunidade Filhos Amados do Céu, estamos juntos em comunidade para celebrar o dia do Senhor, para estarmos em comunidade para receber a instrução que vem do coração de Deus ao nosso, para nos alimentar do pão da palavra e da Eucaristia. Estamos celebrando hoje a solenidade de todos os santos. Esta solenidade tem data no calendário litúrgico da igreja no dia 1º de novembro. Quando esse dia cai durante a semana, a igreja aqui no Brasil, para facilitar o maior número de fiéis para experimentar a graça dessa liturgia, transfere essa festa para o domingo posterior, para que os filhos e filhas de Deus possam vir, participar da graça que nos é trazido por intermédio desta liturgia, sendo que no Brasil esse dia 1º não é feriado, então se transfere para o domingo posterior. Por isso que nós estamos celebrando hoje a solenidade de todos os santos. A solenidade de hoje, ela confirma e ela nos ajuda a entender o projeto de Deus para a humanidade. Esta solenidade imprime em nosso coração o convite à santidade. Hoje, celebrando essa liturgia, a igreja faz memória daqueles que foram reconhecidos com virtudes heróicas, que foram canonizados, mas ao mesmo tempo essa liturgia aponta, para todos nós, chamados a viver a santidade, entendendo que esse é o projeto original de Deus para a humanidade. O projeto original de Deus para a humanidade é viver a santidade. E nós vamos descobrindo, e a palavra de Deus nos dá a possibilidade para isso, a igreja nos ensina também, que para vivermos esta santidade e vivermos com adesão a esse caminho, esse projeto, é necessário que nós tomemos conhecimento de quem somos nós. Hoje, na segunda leitura, São João, o apóstolo, nos lembra quem somos. E nós só podemos viver a santidade quando nós de fato descobrimos quem somos. O apóstolo João, na sua primeira carta, nos lembra quem somos. Ele vai dizer que grande presente de amor, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Então, o primeiro passo para vivermos a santidade é entender que nós somos filhos de Deus.
É a partir, né, desse reconhecimento que nós começamos a seguir os outros passos que vão traduzindo a nossa vida em santidade, que vai classificando melhor qual é o caminho que nós devemos percorrer. Mas antes precisamos reconhecer que nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós precisamos nos comportar, como diz o apóstolo João hoje, como verdadeiros filhos de Deus. Não podemos ser filhos desobedientes, mas precisamos ser filhos obedientes. E isso é caminho de santidade. Obedecer o projeto de Deus para nós. Como filhos e filhos obedientes, nós entendemos que o caminho que o Senhor prepara para nós é o melhor caminho. Eu não encontro um outro projeto melhor para a minha vida, senão o projeto de Deus. Nada se iguala ao projeto de Deus para a nossa vida. E nós entendemos hoje, na proclamação do Evangelho, o Evangelho das Bem-aventuranças, que, né, nós não devemos ter dúvidas nenhuma de que o melhor projeto para a nossa história, o melhor projeto para a nossa vida é o projeto de Deus, é o projeto das bem-aventuranças. É o projeto que nos leva a viver a nossa vida com muita autenticidade, viver a nossa vida com sentido, e fazer da nossa vida uma expressão da vida do Senhor. Quando a igreja nos convida hoje a viver essa liturgia, fazendo memória, né, aos santos, a igreja está nos lembrando que esta é a nossa vocação, que nós devemos nos esforçar para permanecer nessa graça de caminhar com o Senhor, essa graça de permanecer fiel a Jesus diante de todas as situações que podem também atrapalhar esse caminho de santidade. Aderir ao projeto de Jesus com tudo aquilo que Ele expressa para nós. Como filhos de Deus, nós vamos responder à nossa fé. Como filhos e herdeiros da graça, nós vamos nos comportar, nós vamos nos expressar como verdadeiros filhos de Deus, à medida em que permitimos o Senhor habitar dentro de nós. À medida em que eu permito Jesus participar da minha vida, eu não posso ter uma vida de santidade se eu não reconheço Jesus como Senhor da minha vida. É impossível sermos santos fora de Jesus. É impossível vivermos a santidade se nós não tivermos bem claro quem é Jesus e qual é o lugar que Ele ocupa na nossa vida. Nós não podemos viver a santidade se os valores do reino de Deus, eles não estão presentes dentro de nós. Se nós estamos vazios de Jesus, isso é bem claro e é bem fácil de se entender. Se nós estamos vazios de Jesus, nós estamos vazios dos valores que nos foi trazido por Jesus, que nós definimos ser os valores do reino de Deus. Se há ausência de Jesus na minha vida, isso implica de maneira muito clara que há também ausência dos valores. E são exatamente esses valores que edificam a nossa vida. São exatamente esses valores e essas virtudes que apontam se somos ou não filhos de Deus. São os valores, são as virtudes que são vividas por cada um de nós que vai expressar se verdadeiramente nós somos ou não filhos de Deus. É pela maneira como nós vivemos, é pelo jeito como nós conduzimos a nossa vida, é pela forma como nós nos relacionamos com as pessoas, é a maneira como nós abordamos as situações da nossa vida. É exatamente isso que nos define como homens e mulheres que vivem o projeto de Deus, o projeto de santidade. E esta santidade, ela se expressa aonde? Ela se expressa nas nossas atitudes. Essa santidade, ela se revela na nossa vida cotidiana, ela se revela no nosso ordinário. A santidade, ela se expressa na vida vivida em Jesus. Na vida diária, na vida de trabalho, nas atividades cotidianas que nós realizamos,
É aqui onde a santidade ela vai se manifestar. É na forma como nós nos relacionamos com as pessoas que vai definindo se verdadeiramente entendemos quem somos ou não. Se nós estamos nos comportando como filhos obedientes ou não, basta olhar para a história de vida de cada um. A gente contempla a santidade na vida do outro a partir das suas atitudes, a partir do seu comportamento. É ali que nós vamos entender se realmente vivemos ou não um caminho de santidade. É ali onde nós vamos revelar se o que existe em nós são valores que nos levam a viver essa santidade. Nós já entendemos que a liturgia de hoje, renova em nós essa verdade. A liturgia de hoje faz uma memória de quem somos e ao mesmo tempo alimenta dentro de nós o chamado original de Deus para nós, que é a santidade. Agora, para permanecer nessa santidade, para caminhar nessa santidade, nós precisamos ter fidelidade. E de que forma nós vamos manter essa fidelidade? A partir da nossa relação de intimidade com Deus. Se nós não formos íntimos do Senhor, nós não permanecemos nessa fidelidade. Nós rompemos com os valores. Nós rompemos com as virtudes. Nós não queremos mais ter uma vida virtuosa. Nós não queremos ter mais uma vida de santidade. Uma vida de santidade é uma vida cheia de virtudes. É uma vida moldada pelas virtudes de Deus. Então, outro aspecto importante que a liturgia nos lembra hoje é: nós precisamos permanecer nesse caminho, porque não é fácil. Porque nós vivemos aonde? Aonde é que o Senhor quer que nós vivamos a santidade? No mundo. No mundo cheio de desafios, no mundo cheio de contradições, no mundo em que os valores do reino, em que as virtudes, elas não são mais, elas não são mais buscadas, elas não são a expressão primeira, elas estão sempre sendo colocadas, nas periferias da vida humana. Nós não encontramos no projeto do mundo, nós não encontramos esse caminho de virtude. E é muito bom que a gente saiba disso. Há uma grande diferença entre o projeto do reino de Deus e o projeto do mundo. No projeto do mundo, nós não vamos contemplar os valores, nós não vamos contemplar as virtudes. No reino do mundo, isso é muito vazio. No reino do mundo, cada um vive por si mesmo. Cada um vive segundo o seu critério, cada um vive moldado pela sua vontade, pelos seus desejos. O projeto do mundo nos torna escravos de nós mesmos, porque nos coloca dependentes, nos coloca escravos das nossas vontades desordenadas, por exemplo, dos nossos desejos desorientados. Esse é o projeto do mundo, mas o projeto de Deus é moldado por uma outra vertente. O projeto do reino de Deus é movido pela dimensão do amor, é movido pela virtude da paz, é movida pela misericórdia, é movida pela solidariedade. Então nós vamos encontrar esses valores que edificam a vida humana e faz bem nas nossas relações no projeto do reino de Deus. Então, para permanecer, há um grande desafio, que a gente vai entendendo que somos chamados a viver essa santidade no mundo. Por isso nós escutávamos hoje na primeira leitura do livro do Apocalipse. É um bonito texto de uma visão espiritual, que o apóstolo João teve, quando estava isolado, exilado na ilha. E João recebeu a graça de ter muitas visões proféticas, e ele escreveu tudo isso. Nós encontramos essas visões de João no livro do Apocalipse. E é bonito que a visão que nos é trazida hoje, para a liturgia, João contempla uma multidão de pessoas. Inicialmente é um número marcado, é uma multidão de pessoas marcadas por um número, o 144, para dizer que a salvação de Deus e o projeto de santidade vem por meio da raça de Israel. Mas depois o apóstolo diz: eu olhei e eu contemplei uma multidão de pessoas que era incontável. Não se podia contar a quantidade de pessoas que eram. E um ancião se aproximou de mim e perguntou: quem são esses?
E o apóstolo responde: eu é quem pergunto, meu Senhor, quem são esses? E o ancião de muitos dias diz: são aqueles que vieram da grande tribulação. São aqueles que vieram, da grande tribulação, aqueles que foram lavados, pelo sangue do Cordeiro. Aqui nós encontramos, nesse aspecto, um entendimento muito claro. Esta santidade vivida por nós é fruto da nossa resistência à grande tribulação que nós vivemos. Isso que João fala no Apocalipse, ele vale também para nós. Nós estamos incluídos nessa multidão que permaneceram diante da grande tribulação. Então, meus irmãos, para viver a santidade, nós precisamos perseverar. Nós precisamos permanecer na fidelidade diante da tribulação que se levanta. E a tribulação que se levanta é tudo aquilo que se contrapõe à realidade da fé. É tudo aquilo que produz em mim uma ausência de Deus. Tudo que me leva a me distanciar da graça, tudo aquilo que se contrapõe aos valores do reino para me levar a uma vida de destruição, são tribulações nesse sentido. E que nós precisamos permanecer, porque há uma promessa de Deus para aqueles que permanecem, para aqueles que não negam o Senhor diante de uma cultura onde o reino de Deus não tem lugar. Nós vivemos num tempo muito difícil. Nós vivemos num tempo histórico em que o processo da evangelização, ele ocupa um lugar assim muito privilegiado no sentido, das dificuldades que nós enfrentamos. Nós vivemos numa sociedade onde os valores do reino não têm mais lugar. E isso é muito declarado, isso é muito visível, não há mais lugar. Então o que se ensina ao homem hoje é que ele deve viver completamente deslocado dos valores do reino de Deus. E é um grande perigo, por isso que a liturgia de hoje, ela também vem ao nosso coração para nos lembrar, é preciso sermos fortes diante daquilo que quer negar a nossa fé, diante daquilo que quer macular a nossa relação com Deus, diante daquilo que quer inibir a minha consciência, diante daquilo que quer macular a minha consciência, com o objetivo de desviar o meu olhar de Deus. Porque quando o homem desvia o olhar de Deus, ele se torna vulnerável, ele se torna frágil. É muito mais fácil a gente manipular quem está frágil, quem está fraco, do que alguém que está forte, Alguém que está forte, nós não conseguimos manipular facilmente. Mas aquele que é frágil, aquele que está fraquinho, é mais fácil dominá-lo. Então é preciso, meus irmãos, e essa liturgia de hoje, ela se torna muito, muito necessária em nossa vida, permanecer na fidelidade dos valores do reino de Deus, diante da tribulação, para que nós sejamos contados, entre aqueles da visão de João no livro do Apocalipse, aquela multidão que veio, da grande tribulação, que permaneceu de pé, que foi lavado no sangue do Cordeiro. É importante demais a gente começar, a reagir diante disso. É importante demais a gente se dar conta de quem nós somos. Nós somos espirituais também. Nós somos filhos de Deus e precisamos nos preocupar com as realidades de Deus. Nós não podemos nos esvaziar das coisas de Deus, Precisamos trazer de volta os elementos que nos constituem como filhos de Deus. E para que isso gere dentro de nós esse desejo, de chegar diante do trono de Deus. É bonito São João falar hoje, foram aqueles que vieram, aqueles que não tiveram medo, aqueles que não negaram a fé, aqueles que permaneceram firmes com Jesus, não deixaram que o Senhor Jesus fosse apagado de suas vidas. E isso que João viu é aquilo que Jesus nos fala quando conclui o Evangelho. Ele diz: alegrai-vos e exultai, porque aqueles que permanecerem firmes, será grande a vossa recompensa nos céus. A liturgia de todos os santos nos lembra isso. Nos lembra que, sendo filhos de Deus,
nós somos habitantes do céu. Olha como isso é bonito e ao mesmo tempo como isso é forte. Se eu me reconheço como filho de Deus, eu também reconheço qual é a minha verdadeira pátria, qual é a minha verdadeira nação. A minha pátria é o céu, porque eu sou filho de Deus, e sendo filho de Deus, eu sou um habitante do céu. A vida de santidade nos encaminha exatamente para o céu. Por que a gente precisa tomar posse do caminho de santidade? Porque é o caminho que nos leva ao céu. Quem quer o céu tem que fazer o caminho de santidade. Para se chegar ao céu, precisa entrar no caminho de santidade, precisa reconhecer quem somos. Nós pedimos hoje nessa liturgia que o Senhor venha nos ajudar a entender, que o Senhor venha nos dar a graça de tomar posse dessa herança, de reconhecer quem nós somos de fato. Nós suplicamos hoje a Jesus que Ele nos ajude a viver a dimensão da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.